E aí, obviamente, os Estados Unidos começam a entender que a presença deles no Afeganistão, ela não é eterna e que o Afeganistão precisa criar mecanismos e governo e instituições e um mecanismo e processos para poder constituir um país no jeito que nós conhecemos aqui. Então, assim, os países naquela região são países muito patronais, feudais, existem poucas instituições, as pessoas que trabalham nas instituições são pessoas muito arcaicas, você não tem grandes participações políticas, não tem nenhuma cultura democrática, não tem um judiciário independente, não tem livre imprensa. Mas eles tentaram trazer algum tipo de players para a mesa, os Estados Unidos, para fazer com que existisse um governo afegão comandado por afegãos. E foi isso que aconteceu. Houve eleições, uma pessoa foi eleita, existia um parlamento, existia uma bolsa de valores que negociava alguma coisa que o Afeganistão produz, seja minério, etc. e tal. E esse governo precisava constituir uma força militar para poder proteger a soberania do país, uma vez que os Estados Unidos um dia iriam começar a retirar essas tropas gradualmente do Afeganistão até um dia que eles fossem embora. E no meio desse caminho existe uma decisão política americana. Essa decisão a gente quer continuar no território, né? Os Estados Unidos vão querer continuar no território porque eles vão somente combater o terrorismo e fazer contra-insurgência dentro do Afeganistão e fora do Afeganistão, desses grupos, ou eles estão lá para fazer nation building, o que a gente chama de construção de nação, construção de Estado, ficar 50 anos, 70 anos para ajudar o país a se constituir. Desenvolver o país. Então, como não havia muita cultura nacional no Afeganistão, e quando eu falo união nacional, a gente está falando de cultura nacional, identidade nacional, as pessoas se importarem umas com as outras, mesmo que elas não se conhecem, porque elas falam a mesma língua, ou porque elas são da mesma religião, ou porque elas são todas afegãs. Essa identificação com a bandeira, que é o que nós sentimos quando o Brasil joga a Copa do Mundo contra a Argentina, que é essa coisa forte, eles têm menos. Talvez eles tenham, quando joga o Afeganistão, eventualmente joga na Copa do Mundo. Mas isso é uma coisa muito escassa. Eles identificam mais com a tribo. Exato. E aí, quando você tem uma dificuldade nacional, quando a união ela é fraca e você tem um grupo muito forte que é muito influente, domina muito as ideias das pessoas e até mesmo por coesão ou por ameaça, acaba conquistando território, conquistando território, conquistando território. Assim, o Talibã nunca foi destruído.